chamou a atenção ontem, né, e saiu isso aqui, eu vou citar aqui, foi o novo presidente do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Um cidadão desconhecido do grande público. Eu nem sabia quem era Gustavo Montezano, não tinha a mínima ideia de quem era esse cidadão. Descobri agora, né, pelo noticiário, especialmente do jornal Folha de São Paulo, mas não só, né, que ele é um playboyzinho, que aqui em São Paulo, há anos atrás, há poucos anos, ele tinha então, segundo a sentença aqui do juiz, tinha 35 anos, hoje tem 38 anos. Esse cidadão, ele gosta muito de festa, é uma espécie de um festeiro, é um presidente festeiro que nós temos do BNDES. E por quê? Aí vale a pena ver a que ponto o Brasil chegou. Da onde veio essas pessoas, essa, como diria a filósofa doutora Florinda, essa gentalha? Da onde veio? Da onde veio essas pessoas? Olha esse cidadão, notícia da Folha de São Paulo, vamos, né? Diz assim, que esse Gustavo Montezano foi condenado a pagar indenização por danos materiais e morais a um condomínio que morou em São Paulo. Olha o que esse rapaz fez, presidente do BNDES, hein? O maior banco de fomento do Brasil. O maior banco de fomento do Brasil. BNDES. Esse cidadão, esse rapazola, né, de acordo com o jornal Folha de São Paulo, ele arrombou 2 portões do edifício no meio de uma madrugada em outubro de 2015, de acordo com as decisões judiciais de primeira e segunda instâncias. Olha que esse negócio, hein? Porque queria dar continuidade à sua festa de aniversário. Pô, caramba, ele tinha, né, com mais de 30 convidados que havia sido iniciado em outro local. Quer dizer, continuou ali no apartamento dele. Bacana, né? Legal morar no prédio que esse cidadão morava. Segundo o juiz, Guilherme Ferreira da Cruz, as imagens de câmeras de segurança do local mostraram cenas, abre aspas, similares às de um arrastão, fecha aspas. Olha lá, que bacana, hein? Presidente do BNDES, o maior banco de fomento do Brasil. Parabéns, Bolsonaro. Parabéns, Bolsonaro. Grande indicação. Você é ótimo, Bolsonaro. Tu és um gênio. E revelar um comportamento incivil, diz o juiz, se referindo ao Montezano. O processo foi movido pelo condomínio em 2016. Para dar fim ao caso, foi fechado um acordo. Continua o jornal. Em junho de 2018, Montezano pagou 28 mil reais, valor referente ao mês de aluguel do apartamento onde vivia, no Itaim Bibi, Zona Oeste, com um amigo. Bacana. Nesta segunda-feira ele foi escolhido pelo ministro, isso nós já sabemos, tal. Ele afirma que pagou os débitos, fala do episódio, aí tem a notícia da Folha de São Paulo, etc, tal. Aí a multa do condomínio de R$ 37.300, né, equivalente a 10 vezes o valor do condomínio. Continua a matéria. A ata da Assembleia do condomínio, em relação a esse Montezano, diz que em 80 dias que ele morava lá, já era a 3ª festa. Pô, cara, tu és festeiro, hein? Eu acho que você não devia ir pro BNDES, devia ser o Ministério das Festas, ou cuidar do carnaval, né, pô? Tu podias cuidar do carnaval, seria um excelente cara para cuidar do sambódromo, né? Pô, cara, por que não, né? Aí o novo presidente do BNDES afirmou que brigou com o zelador naquele dia, bacana, né? Do dia do arrastão, de acordo com o juiz, presidente do maior banco de fomento do Brasil, hein? E aí ele diz o seguinte na sua defesa, o Montezano. Em seu pedido ele diz que se pode constatar que por trás das reclamações feitas na Assembleia do Condomínio, continua o Montezano, o festeiro, que o multou, parece existir um preconceito velado de alguns condôminos contra o seu estilo de vida e de seus amigos. Puxa vida, o que é inaceitável, inaceitável, olha que bonito, principalmente na moderna sociedade brasileira em que vivemos hoje em dia. Quer dizer, pode tudo pro Montezano, liberou geral, grande Montezano. Mas o que efetivamente ocorreu naquela madrugada? O magistrado afirmou que a reunião não era, ele diz, o Montezano, que era uma reunião. O magistrado que o condenou não, falou, era uma festa. Tanto que 2 horas antes chegaram garçons, né, trazendo bebidas, e chegaram garçons 2 horas antes da confusão. Olha a festa, pô, grande festa, né? A coisa estava bem animada, tal. E aí houve incidentes, briga, tal. Eles destruíram 2 portões, sempre de acordo com a Folha de São Paulo, pagar a indenização, a briga foi parar na justiça, etc, 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 etc.
Mas, porém, contudo, todavia, tem um detalhe. Qual é o detalhe? Quem estava lá de acordo, segundo Folha de São Paulo, com imagens das câmeras de segurança e que mostra, inclusive, conversando com os PMs, porque chamaram o PM, foi uma coisa linda, essa gentalha, como diria a doutora Florinda, né? Na festa do Montesano. Quem estava lá, de acordo com a Folha de São Paulo, imagens de câmeras, Eduardo Bolsonaro, o Gugu Dadá, aquele que é um ministro, uma espécie de ministro informal das relações exteriores. Se você colocar um planisfério, ele não consegue identificar os continentes. Ele não sabe a África, Europa, América, Ásia, é o Gugu Dadá. É o Gugu Dadá, que está a serviço de uma organização estrangeira chamada Movimento, cujo um extremista de extrema direita, não é liberal conservador, é extremista, chamado Steve Bannon, que nem o Trump aguentou, criou essa organização chamada Movimento, que une partidos de extrema direita na Europa, partidos antissemitas, inclusive, na Polônia e na Hungria, e com pé em Portugal, principalmente na Itália. Principalmente na Itália, que o Salvini é um conceito ridículo. Esse Eduardo Bolsonaro é o representante dessa organização chamada Movimento na América do Sul, certo? Portanto, a serviço de uma organização estrangeira, colocando em uma ideologia exótica, ideias alienígenas e colocando em risco a segurança nacional brasileira. Segurança nacional brasileira. O Eduardo Gugu Bolsonaro estava, de acordo com o jornal Folha de São Paulo, tem imagens na festinha do Rapazola, do festeiro, do Montesano. E graças ao Eduardo Bolsonaro, é que o Gustavo Montesano virou presidente do BNDES. Olha a que ponto o Bolsonaro jogou o Brasil! A que ponto esse homem, marcado pela ignorância, pelo desprezo ao conhecimento, pela preguiça, trouxe o Brasil. É inaceitável, inacreditável. É o amiguinho do filho dele. Isso, do Eduardo Gugu Dadá Bolsonaro, que estava na festa, está aqui. Em 2015 tem as imagens de câmeras de segurança, de acordo com o jornal Folha de São Paulo. Ou seja, então nós temos um presidente festeiro do BNDES, especialista em festas, acompanhado do Eduardo Gugu Dadá, aquele que não sabe identificar sequer os continentes, que está a serviço de uma organização estrangeira, que coloca em risco a segurança nacional brasileira, né? A serviço, portanto, de um americano chamado Steve Bannon, né? Que ligado a partidos de extrema-direita, antissemitas, portanto, a favor de campos de concentração, partido antissemita na Polônia, na Hungria. Nós não estamos falando de pouca coisa. Nós estamos falando de coisas gravíssimas. Esse Eduardo Bolsonaro estava na festa. E amiguinho do Montesano, que tem esse estilo particular de vida, como ele disse, se defendendo. Né? Em 80 dias que estava no prédio, era a terceira festa. Coitado dos vizinhos. Triste Brasil. Triste Brasil. Triste Brasil. Não é possível aceitar isso. Quer dizer que temos agora à frente do maior banco de fomento do país um festeirinho, um rapazola, um irresponsável, de acordo com as notícias publicadas no jornal Folha de São Paulo, com imagens, inclusive de câmera de segurança, a conversa com a polícia militar, que foi chamada pelos moradores, claro, e dizendo que não era festa, mas 2 horas antes chegaram os garçons, né, comida, com todos os apetrechos lá. Não é fácil, hein? Não é fácil. O Brasil está vivendo um momento muito complicado.